Olá, muito boa noite, 21 horas e 6 minutos desta quinta-feira, hoje dia 14 de setembro de 2017, está no ar, nossa estação Hamburgo ao vivo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a programação da Vale TV através do nosso site valetvplay.com, através dos nossos aplicativos para Android e iOS, baixa lá nas lojas e através do Facebook da Vale TV, você acompanha toda a programação ao vivo e ainda pode acompanhar esse programa depois lá no YouTube, porque fica lá também para quem quiser. Para quem quiser acompanhar as nossas discussões, Evandro Kaufeld-Schmitz, muito boa noite. Não existe, não tem muito tema polêmico, né? Não, tô brincando. Ninguém dá motivo, né? Ninguém dá motivo para ponto e contraponto, né? Por enquanto no ar, né? Nem o Lula, nem o Moro, nem o Santander e o MBL, nem a Fátima e os grupos de internet e por aí vai. É fantástico lá, o Lula e o Moro, né? Que show de teatro. Quem é que é o melhor ator? Sem dúvida o Lula, com certeza. O Lula Ele é o digno doutor de um honoris Oscar. causa em teatro. E como é que seria claro que existe o PMDB. o roteiro ideal? Ele sai dali preso? Não, claro que o PMDB agora estão mostrando, né, os desvios e tudo, mas em termos de dissuasão... O PMDB não é surpresa, né? Em termos de dissuasão, realmente o Lula é campeão, né? E ele ainda aproveitou o momento para fazer campanha política, né? Querido, tu acha isso mesmo? Boa noite, Karina Moraes. Você acompanhou o interrogatório, o bate-papo entre os amigos? Confesso que não por inteiro. Não perdeu tempo com isso ou é porque não deu mesmo? Não deu tempo, realmente. A gente deve estar se nutrindo dessas coisas que nos fazem tão mal, Karina? Eu não sei. Eu acho que a gente tem que assistir. É um dever cívico? Eu acho que é um dever cívico, sim. Até eu vou resgatar esse tempo perdido que eu não pude acompanhar por inteiro, tipo assim, o depoimento do Lula. Ligar o Netflix ou a Vale TV, eu vou rever o depoimento Apesar do Lula. de que eu acho que a na ficção ela é melhor, né? Porque ela consegue ser mais leve, né? Por mais difícil Existe que ficção seja. mais sórdida do que essa realidade? Pois Karina é, Moraes? exatamente o que eu estou falando. Eu acho que, às vezes, uma situação fictícia, tu acha, nossa, isso é absurdo, isso é inimaginável. Mas a gente está vendo que a realidade, muitas vezes, ela é muito mais fantasiosa, entre aspas, do que a ficção. É a arte que supera a realidade ou é a realidade que supera a arte? Muito boa noite, senhor Marcelo Antunes. Boa noite a todos. É uma novela que é hilária, né? Dentro desse contexto de o que assistir, o quanto faz bem e o quanto isso não faz bem para a gente, né? Eu devo estar atualizado, não devo estar atualizado, sei o que está acontecendo, não sei. A gente estava discutindo aqui um pouquinho antes, claro que eu não vou ser que seja compreendida a colocação e não sendo extremista na mesma, mas a gente estava discutindo o Setembro Amarelo aqui um pouco antes. Eu acredito que a gente tem a oportunidade até de voltar nesse assunto Com certeza. na evolução do programa. Mas um dos pontos, não vou dizer que seja, mas situações que a gente convive hoje, que a gente vê, e essas hipocrisias e esse caminho quase que sem horizonte, né, onde a gente olha para um horizonte onde não está tão claro aonde que ele sai do fog, né, que ele sai do nevoeiro. É um ponto, é um indício que leva muitas pessoas a entrar num processo, não vou dizer só de depressão, mas um processo... eu estava ouvindo falar, escutando uma rádio hoje em dia, hoje de dia, né, hoje mais cedo, e o pessoal falando, vocês se deram conta que o mundo está mais chato nos últimos anos? Então, assim, quando que o mundo começou a ficar mais chato? Aquilo me entrou, assim, de uma forma rasgando. Se parar para ver, o mundo mais chato.
será que é uma mentira, né? Será que não é uma inverdade com relação a isso? Então, eu acho que a gente está, sim, deixando o mundo ser um pouco mais chato, a gente está deixando de dar ouvidos às coisas boas e ocupando o nosso tempo, que é tão precioso, com tantas coisas aí que talvez não sejam menos, né, que poderiam ser menos chatas, e a gente acaba, né, usando o tempo que ele é singular para certas coisas. Então, não te respondendo, mas... Mas eu gostei, eu acho que é bem por aí. Afiliado a qual partido político? Eu? Só usa da retórica, fica em cima do muro. O pessoal em cima do muro a gente sabe eu respondo numa forma genérica. No singular, eu não me ponho em nenhum momento, não assisti Lula, não assistiria, acompanho para saber o que acontece, algo que não leva mais do que 2, 3 minutos sobre esse assunto e sigo adiante. Não perderia meu tempo dentro de um processo desses que vai muito mais. Mas eu acho que, Marcelo, a gente perde um tempo muito precioso de autoconhecimento, de busca de autoconhecimento, quando a gente fica só voltado àquilo que está todo mundo falando, né? Tu não acha isso também? O debate fica raso. Fica sempre raso. É superficial no noticiário. Né? Exatamente. Porque a gente tem a impressão, assim, eu acho que como jornalista já há anos, tenho essa sensação de que somos como maridos traídos, às vezes, sabe? Porque muitas coisas a gente acaba traída? Isso é uma discussão de gênero que tu está provocando agora? Bom, pode ser. Desculpe. Como uma esposa traída, Porque muitas coisas a gente não consegue chegar ao cerne da coisa, né? O nosso país, a gente está com uma dificuldade. Acho que isso é mundial, na verdade. Até porque a verdade quase nunca está lá, né? É verdade. Pode até cheirar perto, mas a verdade naquele local, em geral, não está. Né? Mas tem a questão da manipulação também que a gente tem que cuidar, né? Se a gente não assiste, então é muito fácil a gente ser manipulado. A gente tem que assistir nesse sentido. Eu tento assistir assim de uma forma profissional, como se eu fosse assim, tipo um psicólogo, né? Que vai escutar um paciente, mas não vai tentar não se afetar com o que escuta do paciente, né? Então, de uma forma profissional. E há um aprendizado. Claro, a gente vê aquelas falcatruas e tal, então a gente vê, então, como não se faz, a gente aprende sobre teatro, que foi esse caso, né? Então, sempre tem um aprendizado. Mas tudo, parece toda informação que tem um aprendizado. muito em cima de uma superfície mesmo, como disse o Rodrigo, né? Sim. Que a gente tem muita coisa que a gente, no desenrolar das histórias, a gente não sabe, entende? Entende? Então a gente preso a só uma verdade. Isso, e a gente acaba ficando preso a isso, entende? Que é uma superficialidade. Acho que a gente está mais perto da concretização de algumas teorias conspiratórias, que a gente acha, isso aqui são coisas muito distantes, são conspirações, e não são tão distantes assim. Mas são conspirações ainda assim. É engraçado, sim, são mais. É engraçado a situação, de vez em quando, eu gosto de analisar isso. Vamos pegar o Alegrete lá para não perder a origem. Então, tu está lá fora, tu escuta aquele... eu me lembro do mensageiro rural. Então, é a forma de comunicação que o pessoal tem lá dentro. E aquela verdade, né? Não, nada contra o Alegrete, nada contra ao mensageiro rural, mas usando como alegoria. A gente tem uma limitação de fonte de informação e uma satisfação de estar alimentado, que eu não chamaria nem raso, eu chamaria de uma satisfação rasa, né? Eu me satisfaço com aquilo. Pô, já peguei, tá ali a informação, o jornal X diz isso, o programa de TV diz aquilo, e aquela é a minha verdade, e eu discuto, eu trato a minha vida, eu tomo decisão ou decisões em cima de fatos que estão ali, que são muitas vezes fatos marqueteiros, vendedores de jornal, ou seja lá o que for, que dê a profundidade do tudo. Que dê eu acho que, na verdade, a verdade mesmo que a gente deve manter é a constante desconfiança. Discernimento, né? Tu não acha que no fundo não existe um fundo? Se a gente olhar sobre esse lado também, não tem um lado, Pois é, Karina? pois é. Que discussão... O Rodrigo postou... Que partido tu é mesmo? Então, é a retórica. O Rodrigo esses dias fez um post interessante. Como é fácil manipular, faz uma pesquisa, um gráfico, né?
Então, realmente, a gente tem que aumentar essa nossa capacidade prêmio, de discernimento. Prêmio discernimento. também. Exatamente. Assim, tem prêmios que não são... Não, imagina, Ah, não, são imagina. a Não estamos ganha dizendo dela. nada. Tá criticando algum colega? Não, não é nada, não, só para saber. Sim. Vamos lavar a roupa suja aqui no ar. Eu tenho uma curiosidade de saber como é que o Alegrete trataria a zoofilia, porque é uma das pautas mais fortes dessa semana e faz parte da identidade do gaúcho, ou é só lenda? Essas coisas andam me perturbando muito, Marcelo. Vou jogar no grupo a pergunta. Não, eu acho que a gente evolui sobre isso logo, porque a gente tem uma apresentação especial para fazer nessa noite. O nosso presidente, Remy Scheffler, não está hoje na nossa bancada, porque está participando, na verdade ele está apresentando um momento na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, onde a gente está debatendo caminhos, rumos da nossa economia, do nosso negócio, da nossa vida. Ontem uma bela palestra, hoje novamente um belo encontro, então uma ausência plenamente justificada, o que possibilitou a participação, inclusive, dessa representante aqui na nossa bancada, da AMO, que veio falar de feijoada para a gente. É mais ou menos assim, Elisiane Dias de Souza, que não é filha do seu Valdir Marques de Souza. Não de sangue, só de ideia, de ideal, de trabalho, de pegar junto, de realizar isso. Isso aí. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Um abraço a toda a AMO a partir da tua chegada aqui. Muito obrigada. Conta um pouquinho para nós que história maravilhosa é essa de feijoada, hein? Então, o Botequim Santana, o Botequim Restobar, na verdade, ele decidiu fazer um evento para ajudar uma entidade de Novo Hamburgo e eles escolheram a Amo Criança. Então, é a segunda edição, uns meses atrás já teve, foi um sucesso total, foram vendidos todos os ingressos. E a gente está sendo feita, então, a segunda edição, que vai ocorrer dia 17. Agora, no próximo domingo. No próximo domingo. Teria dois momentos no próximo domingo, né? A gente teria também a participação da AMO na rua, realizado ali pelo pessoal da Silveira Martins, né? E da... Como é a subida ali da Lucas de Oliveira também, né? As duas ruas estão totalmente tomadas naquelas quadras, mas que já foi transferido de antemão por conta da possibilidade de uma grande precipitação pluviométrica que já começou a se abater sobre as nossas ruas e casas, né? E que deve aí gerar em torno de quase 200 milímetros até domingo, né? Então, esta atividade está postergada. Vocês participam da rua, no outro domingo, no dia 24. Isso, dia 24. Vocês vão poder ficar a tarde inteira comendo feijoada, eu acho. Verdade. Todo mundo pode curtir muito mais. É uma boa ideia essa? Combinado. Passem na AMO e comprem respondido, os né? ingressos. Combinado. Olha aqui, ó. Isso aí, vamos passar O na evento AMO. ocorre no dia 17 de setembro e parte do valor arrecadado com a venda será revertida para essa instituição. Então, o que acontece aqui? A AMO cuida de quantas crianças hoje? Hoje nós temos cadastradas 41 crianças na AMO. De 0 a 18. De 0 a 18. Temos alguns pacientes já são maiores de 18, mas entraram lá com idade inferior, né? A AMO atende as crianças em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Campo Bom e Estância Velha, né? A área da nossa Vale TV, lá a TV São Léo. Isso. Também, né, atendido lá. A sede da AMO as pessoas conhecem, na Vidal Brasil, né? O ingresso custa R$ 45,00 individual, né? Isso. E grande parte desse valor ele é revertido, então, para que a AMO possa dar sequência nas suas atividades, possa atender mais esses jovens que precisam do nosso apoio, né? É impressionante como o câncer infantil tem tomado conta dessa população jovem, né? Sim. E a gente não tem outras entidades que cuidem, que consigam dar uma boa assistência. Tem, além da AMO, né, que atende o Vale dos Sinos, tem o ICI, que é o Instituto do Câncer, que atende a região metropolitana, né? Então, aqui nessa região, quem faz esse trabalho hoje é a AMO. Lembrando sempre que o apoio, por exemplo, que o MEC Dia Feliz gera, ele reverte, por exemplo. Sim. É um grande vetor, inclusive. É um dos maiores eventos que a gente faz hoje, é o MEC Dia Feliz, né? Ele reverte muito valor para a AMO. Ele nos banca durante bom tempo. Quais são os principais eventos hoje? MEC Dia Feliz,
Amo Rei Fest, que é o Dia das Crianças, que é dos sorvetes Rei. Que já é uma tradição, né? Acho que estamos Já indo aqui é. terceiro, quarto ano? Eu acho que é o 4º ano, É. terceiro, 4º ano, também reverte um valor para Amo, né? De todos É os uma tickets festa, de sorvete né? que é Lindo. vendido. E aí a festa das crianças acontece na sede dos sorvetes Rei. Uma empresa que é cinquentenária, acho que uma empresa fantástica em Novo Nossa, Hamburgo. quem não gosta de sorvete? É. Conhece sorvete da Rei? Isso. Eu te dizia que senão tu ainda não é hamburguense, tá? Não, conheço. Adoro a sorveteria da Mônica, sabor por inteiro. A Rei também tem um sorvete. As bancas. Eu achei. Bom, eu acho que eu sou criança, inclusive, ainda. Tem um paladar. Não, porque a gente Como é que é? paladar Esse infantil. meu lado não amadureceu. Eu tenho Não, o nome do paladar. meu paladar é paladar sem vergonha, não é infantil, querida Moraes. O paladar é sem vergonha. Tem coisa melhor para uma criança que sorvete? É muito bom, né? Esse fim de semana eu estava em Canela, lá na casa do sogro. E depois do churrasco lá, um pote de sorvete desse tamanho, com moranguinho por cima, não sei. Aí tu fica olhando, aí ofereceu, claro, pro filho, né? Sim. A avó pro neto. Pro neto. Ela, tá, meu netinho quer. Daí ficou aquela coisa, parou, calma, tem para todo mundo. Não adianta, né? É uma delícia. E é uma coisa interessante que aqui a gente, por incrível que pareça, ainda não tem o hábito de comer sorvete tanto quanto tem, por exemplo, no tempo que morava na Europa. O pessoal come sorvete inverno, verão, mas come mesmo, é a refeição. Hoje vamos almoçar sorvete. Eu vou sentar na frente da TV, que a gente vê aqueles filmes americanos, né? Mas é mesmo, aqueles potes de 2 litros de sorvete, senta na frente da TV, quebra uns biscoitinhos ali dentro e Eu acho manda que, ver. acho que Buenos Aires, né, Argentina de maneira geral, Buenos Aires, sim. cultiva Buenos- alguns é. hábitos que a gente acaba não tendo aqui, Buenos né? Aires Tão tem um pertinho, com uma hábito- cultura tão própria. O assim, gelato. Não. O gelato, o café mesmo nas ruas, né? A Sim. quantidade de cafés que Sim. tem lá e a dificuldade de a gente ter cafeterias ocupadas, né? Eu coloquei no Instagram essa semana aí um café gelado com sorvete de creme. Onde é que tu foi e um fazer essa chantilly. aí, Karina? No Passion. Olha só. Fiz essa gulazinha, assim, uma gulodice do dia. E em comemoração ao Dia do Gordo? Não sei. 10 de setembro foi o Dia do Gordo. Opa. Eu Então, comemorei, foi eu lá, comemorei gostou, né? publicamente. É Tu verdade. viu, né? Eu vi Tomou no um post, eu vi. Comemorei Olha lá, ó, publicamente. tomou um curtir lá. Eu acho que... Por que não, né? Por que não? Tá tudo certo, não tem problema. A gente, evidentemente, quer ter muita saúde, né? Mas a gente não colabora muito também. Tem algum estudo mais recente sobre essa quantidade, essa incidência do aumento do câncer infantil nas crianças? Ou isso é uma coisa que sempre aconteceu e a gente está experimentando mais? Eu não acho que sei. o diagnóstico cada vez mais precoce, né, de todos os problemas. Não é o caso de câncer, mas, por exemplo, a minha neta ela teve um problema de saúde e foi diagnosticado com ecografia durante a gestação. E pôde se contornar um problema seríssimo e ela está bem hoje, com 8 anos. Então, eu acho que é os diagnósticos também, né? Hoje se tem mais acesso a um diagnóstico mais Sim. precoce, né? A gente E a gente está falando antes, acho que tem até a oportunidade de falar sobre o Setembro Dourado, né? Então a gente está no Setembro Dourado. Que momento é esse, Lisiane? O Setembro Dourado é uma maior divulgação do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Então, nesse mês de setembro, os olhos ficam voltados mais para esta área, né, que é o câncer. E é um mês que nós trabalhamos muito lá na AMO para poder divulgar cada vez mais a importância do diagnóstico precoce. Tem ainda muito diagnóstico tardio? Os pais demoram ao que vão relevando? É muito tardio porque tem sintomas que são muito comuns com qualquer outra doença. Febre, dor de cabeça, dor de barriga. Então, na criança isso é mais comum para ser outras coisas do que ser câncer. Não se pensa, vai ser câncer. Tu sempre pensa que é uma coisa, é uma dorzinha de barriga, é só um vômito. Então, isso dificulta um pouco o diagnóstico em crianças. Eu achei curioso, na semana passada, a gente conversando com uma pessoa querida nossa, e ela dizendo que a filha estava filhinho, muitos dias já com febre, fez um exame e as plaquetas, não é as plaquetas, são os glóbulos brancos, vermelhos, me ajude, nenhum médico aqui, que estavam muito baixo no hemograma.
E aí, prontamente, essa desconfiança, né, rapidamente levaram para evoluir, mas cessou a febre. E aparentemente, se não voltasse, bom, poderia ser somente uma anemia, com mais algum resfriado, alguma coisa assim. Mas eu acho que as pessoas estão mais antenadas para isso, né? De maneira geral, essa discussão prévia, ela provoca um desespero até, né? É um assunto que me interessa, assim, como estudo. Minha esposa é nutricionista, mas ontem eu tive no velório do Gerson Endres, da Tecnicentro, né? Ele foi com câncer, né? Então, depois de 2 anos e meio de luta, né? Então, o que está acontecendo? Tem algumas coisas que estão acontecendo. A questão da alimentação não está sendo realmente divulgada, assim, o que pode provocar, o que não pode provocar. E acontece até, não criticando os médicos, mas falando o fato que acontece, né? Às vezes um médico detecta, a pessoa tem câncer e diz, não, vai lá e faz quimioterapia. Ok, faz quimio, mas e tá aí, doutor, eu tenho que mudar a minha alimentação? Não, continua comendo o que tu sempre come. Mas aí tu continua alimentando o câncer. Então tu tem que fazer uma mudança alimentar para não deixar o câncer progredir, porque a eficiência da quimioterapia é muito baixa percentualmente, certo? Então acho que ainda está faltando um nível de conscientização muito grande, assim, para pessoas, para prevenção e também para o tratamento. Muito da melhora pode vir de uma correta alimentação a partir do diagnóstico. Com certeza. Né? Hoje tem tecnologias, né? Tem tecnologias até que não estão começando ainda no Brasil, de, por exemplo, não tratar a pessoa que está com câncer, de cessar o carboidrato, por exemplo, que é uma das coisas que faz o câncer progredir, o oxigênio, né? Então, assim, claro que eu não sou especialista, eu me interesso pelo assunto, mas tem várias técnicas que realmente podem diminuir e até dar uma vida muito maior. E o Brasil está muito longe ainda, né? As técnicas do Brasil estão muito longe dessas técnicas que já existem no exterior. Então tem, por exemplo, Lair Ribeiro, né? Ele é nutrólogo e cardiologista, é um dos que está trazendo isso para o Brasil, esses novos conceitos. O Lair Ribeiro tem uma teoria muito interessante, fortemente combatida pelos médicos, né? Da questão da quantidade alcalina ou ácida do nosso intestino, né? Sim. Muito discutida, porque qualquer médico eu falo diz, não, o teu organismo ele é ácido. Não precisa não combater, ingerir coisas mais alcalinas. Mas a alcalinidade está vinculada junto, um dos grandes problemas que a gente tem hoje e que é causador de vários problemas e que também não é tão falado, são os parasitas que a gente tem no corpo, que são vários. A questão da alcalinidade, né, ou do pH é o conceito do ambiente propício para estes se desenvolverem. Então, quando se trabalha de manter a alcalinidade, ou de tratar, ou de ajustar, muito se trabalha em cima desse tipo de situação, para deixar o teu organismo de forma que ele trabalhe corretamente. E aí, quando a gente fala do câncer ou de outras doenças, muitas estão exatamente por situações, ou por órgãos, ou por sistemas estarem desestruturados, e por estarem desestruturados começam a ter deficiências e as deficiências evoluem, podendo causar aí problemas mais crônicos, inclusive o câncer, né? Mas isso também vem muito da nossa vida mais longeva, né? Também vem, mas também vem da qualidade do que a gente come. Muito produto sintético? Produto sintético é produto de hoje. Processado. Pensa assim, a gente vem estamos em Novo Hamburgo. Estou em Lomba Grande, no meio do mato. Qual é o tempo que a gente fala de produto orgânico? Produto orgânico, está falando há pouco tempo hoje. Lá no campo tu tem a tua hortinha, tal, mas tu sai dali e vou na feira. Há pouco tempo o pessoal não estava nem aí, se botava... Mas é que nunca foi tanto pesticida, né? Nunca foi tanto fertilizante, mas exatamente. E aí vai. Conservante... Perfeito. Nunca tanto teve baixa qualidade ou baixa fiscalização em qualidade. Olha os absurdos que a gente teve. Vamos pegar esse ano aqui, a gente já sabe do que... A gente sabe, por exemplo, que a produção de trigo não é suficiente para abastecer o mercado, né? Então, só nisso tu já imagina o que acontece. Por exemplo, com a farinha branca que a gente consome tanto, açúcar refinado,
Então, quer dizer, Carne, o gaúcho, carne. uma coisa que não é divulgada, mas o carne em excesso é um dos fatores, assim, dos maiores Mas fatores. já está se pro câncer, falando isso, né? viu? Vi Eu acho várias que fala palestras, está se bastante, falando né? bastante da carne vermelha. A gente não é um dos Não é precursores. só carne vermelha, né? Se a gente pensar o que uma galinha ingere de hormônio... A galinha no curta também, a vida, galinha é um também. absurdo. É. Eu acho que o porco acaba sendo... O porco acaba sendo melhor. O vilão acaba sendo é. mesmo. Apesar que também deve ter Ah, muita é. vacina, enfim. O câncer de Ah, intestino aqui do Rio Grande do avestruz Sul também, é né? absurdamente grande, graças ao nosso churrasco. E a gente Vários cânceres, né? Vários cânceres, né? Mas aqui a gente tem um nível altíssimo comparado ao resto do Brasil, por exemplo, no resto do mundo também, por causa do churrasco e sal, né? São os dois componentes que a gente tem. Que veneno bem bom esse do sal, né? Esse é Bárbaro. o problema, né? O problema é que Eu a gente uso sabe só sal do Himalaia tirar, que é agora. mais complicado, né? Mas isso não resolve, né? Isso atenua. Atenua bastante, mas eu uso outros temperos, né? Eu diminui bastante o sal. Tem um sal que não é a base de NaCl, né? Não sei como é que é. Sim. Cloreto de sódio, é isso? Que não é a base de sódio, né? Que é o salsina. Salsina é uma erva cultivada muito em Portugal, em alguns lugares da Europa. Aqui em Santa Catarina, ela é cultivada nas regiões altas, lá em próximo, eu não sei se é Uruçanga, naquela região alta da Serra do Rio do Rastro, e que é um sal que não aumenta a pressão. Só que diz que custa em euros uma fortuna, assim, cada 100 gramas daquele bichinho, né? Que sonhos, né? Que sonhos de comer e não engordar, de... E tem o peixe, Por né, enquanto, também. vamos cuidar. Isso que a gente não está falando do peixe, né? É muito pouco ainda o consumo de peixe da população brasileira. Mas também dá medo, Mas né? também- Que é iodo, é mercúrio nos rios. Eu tô achando que a carne de porco ainda é melhor, viu? De todas elas, eu tô achando. Eu acho que o aí. equilíbrio ainda é o melhor. O Evandro estava indo para esse lado, né? É, O problema sempre é o excesso. É o Sim, com excesso, certeza. Na claro. farinha, tu poderia comer de vez em quando farinha branca, mas não ter uma dieta à base desse tipo de carboidrato, talvez. O açúcar, né, refinado é um... Coisa boa, né? Não. Não era isso que eu ia dizer. Açúcar não pode, leite condensado pode? Vamos para a foto aí, Pedro. Põe a foto de ontem para nós. Que lugar é esse aí, Marcelo? Novo Hamburgo. Tu acertou, é Novo Viu, Hamburgo. né? Alguma ideia, Elisiane? Nenhuma ideia. Tenta imaginar, assim, um monte de gente na rua, casarios. Evandro, Lá atrás está o Morro de Dois Irmãos, se não me engano. possível. Então parece esse centro ali perto do Tabelionato Fischer, lá no Praça centro. do Coreto, sei lá. Qual é a Praça do Coreto? A Bandeira? Não, porque tu tem essa impressão. Não, sei lá. Chute. A nossa Pedro Adams Filho. Pedro Adams Filho? Pedro Adams Filho. Num normal dia de domingo. Num domingo de sol. Fazia-se o footing em Novo Hamburgo, onde a gente conversou bastante do footing, né? Nós temos uma outra foto que eu mostrar em outro momento, que é a praça, a nossa antiga 14 de julho, hoje Praça do Imigrante, antiga Praça das Pombas também, né, Karine? Não tem mais pomba lá, e com isso não tem mais as doenças e nem as fezes das pombas, né? E a Praça 14 de julho completamente tomada exatamente pelo footing do domingo. Mas imagina a Pedro Adams Filho dividida ao meio por aqueles postes, né? E ali no fundo, aquele prédio grande, ao meio da foto, na verdade, o nosso Café Avenida. Vamos para a foto de hoje? Que lugar é esse? A gente vai para um breve intervalo e volta já já.